Oi, meus caros. O assunto de hoje é medicina defensiva. Veja, não se trata daquela ideia de pedir um monte de exame, não é bem isso não. É porque nós vivemos um tempo que o exercício da nossa profissão exige cuidados especiais, não é verdade? Terminou aquela noção que o paciente tinha, que o médico era um semideus, né? Hoje em dia existe até uma relação meio deteriorada do médico-paciente, né? E esse aspecto leva com uma certa assiduidade o profissional a ter que se defender por processos na justiça, né? Por eventuais erros médicos. Muitos desses processos poderiam ser evitados, mas existe um grande problema. Geralmente, um outro colega, aquele que atende depois de você, de alguma forma ele consegue aumentar a desconfiança do paciente ou da família, e isso transforma a dúvida numa ação positiva em direção ao judiciário. Eles costumam dizer assim, nós vamos procurar os nossos direitos diante do judiciário. A maior parte dessas ações, meus caros, mostram interesses pecuniários do paciente ou dos seus familiares. E, de uma forma geral, eles lançam mão da advocacia gratuita. Isso faz com que o médico não tenha uma sistemática de recuperar os valores utilizados em sua defesa. Então, o aspecto preventivo desse tipo de ação é muito importante porque evita gastos eventualmente desnecessários. Então, nos dias de hoje, nós temos que exercer uma medicina defensiva, sem deixar de lado, é claro, aqueles valores da saúde do paciente, né? Mas os olhos voltados no sentido de estabelecer um processo de profilaxia dessas ações, um processo de evitar que o nosso nome chegue a ser processado. E quando isso acontece, a gente ter uma quantidade de provas muito boas, capazes de substanciar uma defesa sólida no processo. Eu acredito que o médico deve desenvolver um feeling. O que é isso? É um fardo, é um faro de perdigueiro, né? No sentido de detectar aqueles pacientes ou familiares que mostram sinais de que se trata de um caso melindroso e assim procurar uma relação médico-paciente ou familiares por excelência. Ter muito rigor, ter muita cautela nesses casos específicos. Neste contexto, nós temos que pensar em produzir provas para nossa defesa em eventuais processos. E dois documentos constituem sólidos pilares para a defesa do profissional. O primeiro deles, o termo de consentimento informado, que vai ser motivo do nosso diálogo de hoje. O segundo, o prontuário de atendimento médico, tanto a nível de consultório como a nível hospitalar. Esse nós vamos deixar para uma segunda oportunidade. O termo de consentimento informado, ele está baseado no princípio constitucional da autodeterminação do ser humano. Ele é um melhoramento da ética, especialmente da bioética, e foi muito determinado pelos direitos do paciente
que foram discutidos na Organização das Nações Unidas. Ele, hoje em dia, ele é imprescindível para o exercício da medicina, principalmente quando se tratar de métodos terapêuticos invasivos ou quando existem vertentes diferentes de tratamento. Mais ainda, deve ser sempre utilizado naqueles casos que eu falei um pouco antes, né? Com sintomas e sinais de complicação na relação médico-paciente familiar. Veja, eu coloco sempre os familiares, porque às vezes o doente até cria uma empatia com o médico, mas os familiares começam a colocar água na fervura, né? Então o negócio acaba indo para o processo, né? A informação faz parte dos direitos do paciente e é uma obrigação do médico informar tudo que se trata do tratamento, da forma que as coisas vão acontecer em relação a ele, né? Também constitui, meus caros, um dever legal do profissional de saúde informar, o que fica claro nos dizeres do artigo 13º do Código de Ética Médica. Ele diz que é vedado ao médico deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença. Vejam, a presença do consentimento informado pode auxiliar muito a defesa judicial do profissional. Porque esse documento ele vem ganhando muita força nos meios judiciários, né? Passando a ser quase que obrigatório. Ele é muito citado em todos os processos que envolvem o profissional de saúde. E a sua ausência, exceto naqueles atendimentos emergenciais, que não dá tempo mesmo para você colher o consentimento informado, a sua ausência coloca uma dúvida na cabeça do juiz. O consentimento informado, ele expressa uma manifestação autônoma da vontade do paciente e deve ser documentado por escrito para evitar maiores discussões se ele existiu ou não. Assim, meus caros, quando não for possível realizá-lo em documento próprio, vocês podem colocar, por exemplo, o paciente está internado, vocês colocam no próprio corpo do prontuário médico e fazem o paciente ou seu familiar assinar. Para que o consentimento informado produza os seus efeitos jurídicos desejados, ele deve ser composto de 3 elementos básicos. O primeiro é a competência, ou a capacidade de entendimento por parte daquele que consente. Evidentemente, menores impossibilitados devem ser representados neste documento pelos seus responsáveis legais. O segundo aspecto é conter toda a informação necessária sobre o tratamento ou intervenção. Tudo isso deve ser muito claro, explicado pelo profissional seu cliente, até que não existam mais dúvidas sobre as vantagens, inconvenientes ou riscos de cada um dos tratamentos que são possíveis naquele caso em questão. Além disso, em terceiro lugar, ele deve ser livre, espontâneo. Não deve ser uma imposição familiar ou do próprio profissional. Se o seu paciente ou seu familiar não está disposto a assinar o consentimento informal, melhor é você desistir dele como paciente. Sempre existe uma desarmonia no conhecimento do paciente familiar com o seu profissional médico,
né? Ela deve ser sanada deixando de lado termos científicos, explicando de forma muito elucidativa, sem deixar de lado nenhum pormenor sobre vantagens e desvantagens de cada opção terapêutica. E, finalmente, é sempre salutar que uma segunda pessoa esteja presente, um familiar junto com o doente, que vai assinar como testemunha. Nos sites da ADEPT Saúde, você tem exemplos de consentimento informado, que podem servir de parâmetro para você montar o seu próprio consentimento informado. A ideia de uma medicina defensiva vai ter continuidade na próxima oportunidade que nós tivermos de estarmos juntos, quando estaremos falando então sobre o documento prontuário médico, que é muito importante para a defesa jurídica do profissional. Muito obrigado pela sua assistência e até a próxima vez.